O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, recentemente chamou atenção para o que considera um erro estratégico dos Estados Unidos: transformar o dólar em uma arma geopolítica. Em sua análise, ao usar a moeda como ferramenta de pressão e sanções, o Ocidente pode estar involuntariamente enfraquecendo o próprio dólar. Para Lavrov, essa abordagem representa uma ruptura histórica no sistema econômico internacional, desafiando a hegemonia que os Estados Unidos mantiveram por décadas. Como resposta a essa nova realidade, a Rússia, junto com países aliados, está promovendo uma troca comercial baseada em suas próprias moedas, um movimento que, segundo ele, tem implicações profundas e duradouras para a estabilidade financeira global. Essa decisão reflete o esforço crescente das economias emergentes em conquistar maior independência financeira e reduzir a dependência do dólar nas transações internacionais. Lavrov observou que, ao politizar o dólar, o próprio Ocidente está colocando em risco a credibilidade da moeda que sempre esteve no centro da economia global. Esse cenário, segundo ele, é um convite a uma nova era econômica, onde blocos como os BRICS poderiam liderar um sistema mais equilibrado. Lavrov acredita que essa transformação do dólar em uma ferramenta de controle está levando outros países a repensarem suas estratégias financeiras e a buscarem alternativas que ofereçam maior segurança e autonomia. Para o grupo dos BRICS, reduzir a dependência do dólar deixou de ser apenas uma escolha estratégica e passou a ser uma necessidade para proteger suas economias das influências externas. Países como Rússia e China, que lideram o bloco, já começaram a adotar suas moedas nacionais, o rublo e o yuan, em acordos comerciais entre si. Esse movimento integra um plano mais abrangente de criar um sistema de comércio internacional que funcione sem a necessidade de depender da moeda americana, algo que, no longo prazo, pode gerar uma reestruturação profunda do comércio global. Na última cúpula dos BRICS, os líderes enfatizaram a importância da unidade do bloco diante das sanções e restrições vindas do Ocidente. Para Lavrov e outros representantes, o encontro no Cazaquistão representou a determinação do grupo em resistir à pressão financeira atual e moldar uma nova ordem econômica. Enquanto Estados Unidos e União Europeia manifestam preocupação sobre o possível impacto de um sistema financeiro alternativo liderado pelos BRICS na estabilidade global, Lavrov afirma que a criação de alternativas é, na verdade, uma resposta direta às medidas restritivas que os países do bloco têm enfrentado. Dados recentes indicam que uma parcela significativa das trocas comerciais entre as nações do BRICS já ocorre em moedas locais, mostrando que a mudança no panorama econômico mundial está em andamento. Esse número cresce à medida que mais países em desenvolvimento demonstram interesse em se unir ao bloco e adotar um sistema financeiro que ofereça maior independência do dólar. Um exemplo é a China, que tem firmado acordos comerciais com países como o Brasil, utilizando o yuan como referência, o que fortalece sua posição dentro do grupo. Para Moscou e Pequim, essa colaboração representa um avanço em direção a uma estrutura econômica multipolar, onde nenhuma nação teria controle absoluto para impor sanções sem consequências. Por meio de uma série de novos acordos, os BRICS estão transmitindo uma mensagem firme ao mundo. O domínio do dólar, antes inquestionável, começa a ser visto como frágil e alternativas robustas estão ganhando espaço, impulsionadas por países que buscam autonomia econômica. Essa estratégia do bloco vai além dos simples acordos comerciais. Abrange discussões profundas sobre a criação de um sistema financeiro próprio, que inclui o desenvolvimento de bancos e sistemas de pagamento independentes da infraestrutura ocidental. A meta é construir uma base sólida de independência financeira que permita que os BRICS minimizar a influência de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, reforçando a autonomia de suas economias e a capacidade de resistir a pressões externas.
Um exemplo concreto desse avanço é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, instituído para apoiar projetos nos países membros sem a necessidade de recorrer com os juros altos e condições políticas impostas por bancos tradicionais do Ocidente. Lavrov destacou que esse banco é uma ferramenta essencial para a independência econômica do bloco, pois oferece que os países do BRICS uma fonte de financiamento que não está subordinada para os interesses políticos dos Estados Unidos ou da Europa. Em um contexto global onde a maioria das fontes de crédito ainda são dominadas pelo Ocidente, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS se torna uma alternativa que simboliza a busca de um novo equilíbrio de poder econômico. Além de estimular a independência econômica, a recente cúpula dos BRICS fortaleceu os laços entre os países membros e consolidou a presença do grupo no cenário internacional. Com cada novo país que expressa interesse em aderir, o bloco se torna mais influente e sólido, trazendo a possibilidade de uma economia multipolar mais perto da realidade. Esse movimento é acompanhado com cautela por líderes ocidentais, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, que temem perder parte de sua capacidade de influenciar e controlar as economias emergentes. Para Lavrov, essa é uma etapa essencial para construir um mundo onde cada nação possa decidir livremente seu próprio caminho, sem a imposição de forças externas. Embora Índia e Brasil tenham adotado uma postura um pouco mais moderada dentro dos BRICS, ambos apoiam a utilização de moedas locais e a diversificação dos mecanismos financeiros, fortalecendo o consenso entre os membros sobre a importância de maior autonomia econômica. Ao mesmo tempo, países africanos estão mostrando interesse em se integrar ao projeto dos BRICS, atraídos pela perspectiva de uma alternativa mais justa e equilibrada em relação à dependência histórica do Ocidente. A expansão dos BRICS para o continente africano é considerada uma estratégia fundamental que poderia consolidar a influência do bloco em uma região rica em recursos e com grande potencial de crescimento econômico. Na América Latina, a ideia de uma aliança com os BRICS também tem ganhado terreno. Países como Cuba e Venezuela expressaram interesse em se unir ao grupo, enxergando essa união como uma oportunidade de reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos e aumentar sua capacidade de conduzir políticas econômicas próprias. Para muitas nações latino-americanas, os BRICS representam uma chance de desenvolver uma abordagem econômica mais independente e menos vulnerável às sanções internacionais. O uso do dólar como uma ferramenta de sanções tem impulsionado a criação desse bloco unido, que visa desafiar a hegemonia financeira dos Estados Unidos. Para Lavrov e os demais líderes dos BRICS, essa união é uma resposta natural às políticas de Washington que, ao longo dos anos, acabaram gerando resistência e fortalecendo alianças focadas em construir um sistema financeiro alternativo. Esse novo cenário coloca os BRICS em uma posição de destaque, trazendo a perspectiva de um futuro onde o sistema financeiro global não esteja nas mãos de um único poder econômico, mas de um conjunto de nações que buscam equidade e autonomia. A busca dos BRICS por independência financeira funciona também como uma barreira de proteção contra futuras sanções e pressões econômicas externas. Ao reduzir a dependência do dólar, os países do bloco ganham uma camada extra de resiliência, que lhes permite manter suas economias estáveis, mesmo em momentos de tensão política ou econômica global. Essa autonomia é especialmente relevante em um cenário de possíveis retaliações por parte dos Estados Unidos e de seus aliados, pois reduz o impacto das ações unilaterais que poderiam desestabilizar suas economias. Para os BRICS, estabelecer essa independência econômica não é apenas uma questão de poder, mas também de segurança a longo prazo. A estratégia adotada pelos BRICS pode ser vista como uma resposta às políticas de contenção que o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, tem implementado em diversas regiões. Lavrov destacou que o bloco pretende consolidar sua independência, não apenas no campo econômico, mas também em suas decisões políticas e estratégicas, ao caminhar para um sistema multipolar. Nesse modelo, cada nação tem a liberdade de agir conforme seus próprios interesses e necessidades, sem a interferência de potências externas, criando um cenário onde a cooperação se baseia em igualdade e respeito mútuo.
A cúpula dos BRICS, mais recente, foi marcada por um compromisso dos países membros em trabalhar juntos para transformar essa visão de um comércio global menos centralizado no dólar em realidade. Essa visão de um sistema multipolar é atraente para muitas nações emergentes, que veem no bloco uma oportunidade de escapar da influência esmagadora de uma única moeda dominante. O movimento promovido pelos BRICS representa uma reconfiguração do equilíbrio de poder no cenário internacional, criando uma estrutura onde várias moedas e sistemas possam coexistir, oferecendo alternativas ao dólar e questionando a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Ao sinalizar para o mundo a viabilidade de um sistema financeiro alternativo, os BRICS destacam que não apenas desejam, mas consideram essencial um novo modelo de economia global. Através desse esforço conjunto, o bloco aponta para uma realidade onde as nações, especialmente aquelas em desenvolvimento, tenham maior controle sobre suas economias e possam tomar decisões sem medo de sanções externas.